A Gênese, de Allan Kardec. Continuação do capítulo 17. 33. Advento de Elias. Então, seus discípulos lhe perguntaram, por que, pois, dizem os escribas ser preciso que, antes, venha Elias? Jesus lhes respondeu, é certo que Elias tem de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas, eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram, antes o trataram como lhes aprouve. É assim que farão morrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falara. São Mateus 17, 10 a 13. 34. Elias já voltara na pessoa de João Batista. Seu novo advento é anunciado de modo explícito. Ora, como ele não pode voltar, senão tomando um novo corpo, aí temos a consagração formal do princípio da pluralidade das existências, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, número 10. 35. Anunciação do Consolador. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará-vos lembreis de tudo o que vos tenho dito. São João 14, 15 a 17, 26. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. 36. Entretanto, digo-vos a verdade, convém que eu me vá, porquanto, se eu não me for, o Consolador não vos virá, eu, porém, me vou e vou-lhe enviarei. E, quando ele vier, convencerá o mundo no que respeita ao pecado, à justiça e ao juízo, no que respeita ao pecado, por não terem acreditado em mim, no que respeita à justiça, porque me vou para meu Pai e não mais me vereis, no que respeita ao juízo, porque já está julgado o príncipe deste mundo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas presentemente não as podeis suportar. Quando vier esse Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porquanto não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tenha escutado e vos anunciará as coisas por vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que está em mim e vou-lo anunciará. São João 16, 7 a 14. 37. Esta predição, não há contestar, é uma das mais importantes, do ponto de vista religioso, porquanto comprova, sem a possibilidade do menor equívoco, que Jesus não disse tudo o que tinha a dizer, pela razão de que não o teriam compreendido nem mesmo seus apóstolos, visto que a eles é que o Mestre se dirigia. Se lhes houvesse dado instruções secretas, os evangelhos fariam referência a tais instruções. Ora, desde que ele não disse tudo a seus apóstolos, os sucessores destes não terão podido saber mais do que eles, com relação ao que foi dito, ter-se-ão possivelmente enganado, quanto ao sentido das palavras do Senhor, ou dado interpretação falsa aos seus pensamentos, muitas vezes velados sob a forma parabólica. As religiões que se fundaram no Evangelho não podem, pois, dizer-se possuidoras de toda a verdade, porquanto ele, Jesus, reservou para si a completação ulterior de seus ensinamentos. O princípio da imutabilidade, em que elas se firmam, constitui um desmentido às próprias palavras do Cristo. Sob o nome de Consolador e de Espírito de Verdade, Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele dissera. Logo, não estava completo o seu ensino. E, ao demais, prevê não só que ficaria esquecido, como também que seria desvirtuado o que por ele fora dito, visto que o Espírito de Verdade viria tudo lembrar e, de combinação com Elias, restabelecer todas as coisas, isto é, pô-las de acordo com o verdadeiro pensamento de seus ensinos. 38. Quando terá de vir esse novo revelador?
É evidente que se, na época em que Jesus falava, os homens não se achavam em estado de compreender as coisas que lhe restavam a dizer, não seria em alguns anos apenas que poderiam adquirir as luzes necessárias a entendê-las. Para a inteligência de certas partes do Evangelho, excluídos os preceitos morais, faziam-se mister conhecimentos que só o progresso das ciências facultaria e que tinham de ser obra do tempo e de muitas gerações. Se, portanto, o novo Messias tivesse vindo pouco tempo depois do Cristo, houvera encontrado terreno ainda nas mesmas condições e não teria feito mais do que o mesmo Cristo. Ora, desde aquela época até os nossos dias, nenhuma grande revelação se produziu que haja completado o Evangelho e elucidado suas partes obscuras, indício seguro de que o enviado ainda não aparecera. 39 Qual deverá ser esse enviado? Dizendo, pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, Jesus claramente indica que esse Consolador não seria ele, pois, do contrário, dissera, voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Não só tal não disse, como acrescentou, a fim de que fique eternamente convosco e ele estará em vós. Esta proposição não poderia referir-se a uma individualidade encarnada, visto que não poderia ficar eternamente conosco, nem, ainda menos, estar em nós, compreendemo-la, porém, muito bem com referência a uma doutrina, a qual, com efeito, quando a tenhamos assimilado, poderá estar eternamente em nós. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de verdade. 40. O Espiritismo realiza, como ficou demonstrado, capítulo 1, número 30, todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana, ninguém pode dizer-se seu criador. É fruto do ensino coletivo dos Espíritos, ensino a que preside o Espírito de verdade. Nada suprime do Evangelho, antes o completa e elucida. Com o auxílio das novas leis que revela, conjugadas essas leis às que a ciência já descobrira, faz-se compreenda o que era ininteligível e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Teve precursores e profetas, que lhe pressentiram a vinda. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem na terra. A doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu, a de Jesus, mais completa, se espalhou por toda a terra, mediante o cristianismo, mas não converteu a todos, o espiritismo, ainda mais completo, com raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. 1. Início da nota da editora. 1. Todas as doutrinas filosóficas e religiosas trazem o nome do seu fundador. Diz-se, o moisaísmo, o cristianismo, o maometismo, o budismo, o cartesianismo, o fourierismo, o são-simonismo, etc. A palavra espiritismo, ao contrário, não lembra nenhuma personalidade, encerra uma ideia geral, que ao mesmo tempo indica o caráter e o tronco múltiplice da doutrina. Fim da nota da editora. 41. Dizendo a seus apóstolos, outro virá mais tarde, que vos ensinará o que agora não posso ensinar, proclamava Jesus a necessidade da reencarnação. Como poderiam aqueles homens aproveitar do ensino mais completo que ulteriormente seria ministrado, como estariam aptos a compreendê-lo, se não tivessem de viver novamente? Jesus houvera proferido uma coisa inconsequente se, de acordo com a doutrina vulgar, os homens futuros houvessem de ser homens novos, almas saídas do nada por ocasião do nascimento. Admita-se, ao contrário, que os apóstolos e os homens do tempo deles tenham vivido depois, que ainda hoje revivem, e plenamente justificada estará a promessa de Jesus. Tendo se desenvolvido ao contato do progresso social, a inteligência deles pode presentemente comportar o que então não podia. Sem a reencarnação, a promessa de Jesus fora ilusória. 42. Se disserem que essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes,
por meio da descida do Espírito Santo, poder-se-á responder que o Espírito Santo os inspirou, que lhes desanuviou a inteligência, que desenvolveu neles as aptidões mediúnicas destinadas a facilitar-lhes a missão, porém que nada lhes ensinou além daquilo que Jesus já ensinara, porquanto, no que deixaram, nenhum vestígio se encontra de um ensinamento especial. O Espírito Santo, pois, não realizou o que Jesus anunciara relativamente ao Consolador, a não ser assim, os apóstolos teriam elucidado o que, no Evangelho, permaneceu obscuro até ao dia de hoje e cuja interpretação contraditória deu origem às inúmeras seitas que dividiram o cristianismo desde os primeiros séculos. 43. Segundo o advento do Cristo. Disse então Jesus a seus discípulos: se algum quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porquanto, aquele que quiser salvar a vida perderá, e aquele que perder a vida por amor de mim a encontrará de novo. De que serviria um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou por que preço poderá o homem comprar sua alma, depois de a ter perdido? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Digo-vos, em verdade, que alguns daqueles que aqui se encontram não sofrerão a morte, sem que tenham visto vir o Filho do Homem no seu reino. São Mateus 16:24-28. 44. Então, levantando-se do meio da assembleia, o sumo sacerdote interrogou a Jesus desta forma: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Mas Jesus se conservava em silêncio e não respondeu. Interrogou-o de novo o sumo sacerdote: és o Cristo, o Filho de Deus para sempre bendito? Jesus lhe respondeu: eu o sou, e vereis um dia o Filho do Homem assentado à direita da majestade de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Logo o sumo sacerdote, rasgando as vestes, lhe diz: que necessidade temos de mais testemunhos? São Marcos 16, 60-63. 45. Jesus anuncia o seu segundo advento, mas não diz que voltará à terra com um corpo carnal, nem que personificará o Consolador. Apresenta-se como tendo de vir em espírito, na glória de seu Pai, a julgar o mérito e o demérito e dar a cada um segundo as suas obras, quando os tempos forem chegados. Estas palavras, alguns há dos que aqui estão que não sofrerão a morte sem terem visto vir o Filho do Homem no seu reinado, parecem encerrar uma contradição, pois é incontestável que ele não veio em vida de nenhum daqueles que estavam presentes. Jesus, entretanto, não podia enganar-se numa previsão daquela natureza e, sobretudo, com relação a uma coisa contemporânea e que lhe dizia pessoalmente respeito. Primeiro, que indagar se suas palavras foram sempre reproduzidas fielmente. É de duvidar-se, desde que se considere que ele nada escreveu, que elas só foram registradas depois de sua morte, que o mesmo discurso cada evangelista o exarou em termos diferentes, o que constitui prova evidente de que as expressões de que eles se serviram não são textualmente as de que se serviu Jesus. Além disso, é provável que o sentido tenha sofrido alterações ao passar pelas traduções sucessivas. Por outro lado, é indubitável que, se Jesus houvesse dito tudo o que pudera dizer, ele se teria expressado sobre todas as coisas de modo claro e preciso, sem dar lugar a qualquer equívoco, conforme o fez com relação aos princípios de moral, ao passo que foi obrigado a velar o seu pensamento acerca dos assuntos que não julgou conveniente aprofundar. Persuadidos de que a geração de que faziam parte testemunharia o que ele anunciava, os discípulos foram levados a interpretar o pensamento de Jesus de acordo com aquela ideia. Assim é que redigiram do ponto de vista do presente o que o Mestre dissera, fazendo de maneira mais absoluta do que ele próprio o teria feito. Seja como for, o fato é que as coisas não se passaram como eles o supuseram. 46.
A grande e importante lei da reencarnação foi um dos pontos capitais que Jesus não pôde desenvolver, porque os homens do seu tempo não se achavam suficientemente preparados para ideias dessa ordem e para as suas consequências. Contudo, assentou o princípio da referida lei, como fez relativamente a tudo mais. Estudada e posta em evidência nos dias atuais pelo Espiritismo, a lei da reencarnação constitui a chave para o entendimento de muitas passagens do Evangelho que, sem ela, parecem verdadeiros contrassensos. É por meio dessa lei que se encontra a explicação racional das palavras acima, admitidas que sejam como textuais. Uma vez que elas não podem ser aplicadas às pessoas dos apóstolos, é evidente que se referem ao futuro reinado do Cristo, isto é, ao tempo em que a sua doutrina, mais bem compreendida, for lei universal. Dizendo que alguns dos ali presentes na ocasião veriam o seu advento, ele forçosamente se referia aos que estarão vivos de novo nessa época. Os judeus, porém, imaginavam que lhe seria dado ver tudo o que Jesus anunciava e tomavam ao pé da letra suas frases alegóricas. Aliás, algumas de suas predições se realizaram no devido tempo, tais como a ruína de Jerusalém, as desgraças que se lhe seguiram e a dispersão dos judeus. Sua visão, porém, se projetava muito mais longe, de sorte que, quando falava do presente, sempre aludia ao futuro. 47. Sinais precursores. Também ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra, tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas se deem, mas ainda não será o fim, pois ver-se-á povo levantar-se contra povo e reino contra reino, e haverá pestes, fomes e tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. São Mateus 24, 6-8. 48. Então, o irmão entregará o irmão para ser morto, os filhos se levantarão contra seus pais e suas mães e os farão morrer. Sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. São Marcos 13, 12 e 13. 49. Quando virdes que a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, está no lugar santo, que aquele que lê entenda bem o que lê, fujam então para as montanhas os que estiverem na Judéia. Não desça aquele que estiver no telhado, para levar de sua casa qualquer coisa, e não volte para apanhar suas roupas aquele que estiver no campo. Mas, ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando nesses dias. Início da nota da editora. Esta expressão, a abominação da desolação, não só carece de sentido, como se presta ao ridículo. A tradução de Osterwald diz, a abominação que causa desolação, o que é muito diferente. O sentido então se torna perfeitamente claro, porquanto se compreende que as abominações hajam de acarretar a desolação, como castigo. Quando a abominação, diz Jesus, se instalar no lugar santo, também a desolação para aí virá. Isso constituirá um sinal de que estão próximos os tempos. Fim da nota da editora. Pedi a Deus que a vossa fuga não se dê durante o inverno, nem em dia de sábado, porquanto a aflição desse tempo será tão grande, como ainda não houve igual desde o começo do mundo até o presente, como nunca mais haverá. E se esses dias não fossem abreviados, nenhum homem se salvaria, mas esses dias serão abreviados em favor dos eleitos. São Mateus 24, 15-22. 50. Logo depois desses dias de aflição, o sol se obscurecerá e a lua deixará de dar sua luz, as estrelas cairão do céu e as potestades do céu serão abaladas. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu e todos os povos da terra estarão em prantos e em gemidos e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande majestade. Ele enviará seus anjos, que farão ouvir a voz retumbante de suas trombetas e que reunirão seus eleitos dos quatro cantos do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Aprendei uma comparação tirada da figueira.
quando os seus ramos já estão tenros e dão folhas, sabeis que está próximo estio. Do mesmo modo, quando virdes todas essas coisas, sabei que vem próximo o Filho do Homem, que ele se acha como que à porta. Digo-vos, em verdade, que esta raça não passará, sem que todas essas coisas se tenham cumprido. São Mateus 24, 29 a 34. E acontecerá no advento do Filho do Homem o que aconteceu ao tempo de Noé, pois, como nos últimos tempos antes do dilúvio, os homens comiam e bebiam, se casavam e casavam seus filhos, até ao dia em que Noé entrou na arca, e assim como eles não conheceram o momento do dilúvio, senão quando este sobreveio e arrebatou toda a gente, assim também será no advento do Filho do Homem. São Mateus 24, 37 a 39. 51. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. São Marcos 13 e 32. 52. Em verdade vos digo, chorareis e gemereis, e o mundo se rejubilará, estareis em tristeza, mas a vossa tristeza se mudará em alegria. Uma mulher, quando dá à luz, está em dor, porque é vinda a sua hora, mas depois que ela dá à luz um filho, não mais se lembra de todos os males que sofreu, pela alegria que experimenta de haver posto no mundo um homem. É assim que agora estáis em tristeza, mas eu vos verei de novo e o vosso coração rejubilará e ninguém vos arrebatará a vossa alegria. São João 16 e 20 a 22. 53. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e, porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em toda a terra, para servir de testemunho a todas as nações. É então que o fim chegará. São Mateus 24, 11 a 14. 54. É evidentemente alegórico este quadro do fim dos tempos, como a maioria dos que Jesus compunha. Pelo seu vigor, as imagens que ele encerra são de natureza a impressionar inteligências ainda rudes. Para tocar fortemente aquelas imaginações pouco sutis, eram necessárias pinturas vigorosas, de cores bem acentuadas. Ele se dirigia principalmente ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender as abstrações metafísicas e de apanhar a delicadeza das formas. A fim de atingir o coração, fazia-se-lhe mister falar aos olhos, com o auxílio de sinais materiais, e aos ouvidos, por meio da força da linguagem. Como consequência natural daquela disposição de espírito, a suprema potestade, segundo a crença de então, não era possível manifestar-se, a não ser por meio de fatos extraordinários, sobrenaturais. Quanto mais impossíveis fossem esses fatos, tanto mais facilmente aceita era a probabilidade deles. O Filho do Homem, a vir sobre nuvens, com grande majestade, cercado de seus anjos e ao som de trombetas, lhes parecia de muito maior imponência, do que a simples vinda de uma entidade investida apenas de poder moral. Por isso mesmo, os judeus, que esperavam no Messias um rei terreno, mais poderoso do que todos os outros reis, destinado a colocar-lhes a nação à frente de todas as demais e a reerguer o trono de David e de Salomão, não quiseram reconhecê-lo no humilde filho de um carpinteiro, sem autoridade material. No entanto, aquele pobre proletário da Judéia se tornou o maior entre os grandes, conquistou para a sua soberania maior número de reinos, do que os mais poderosos potentados, exclusivamente com a sua palavra e o concurso de alguns miseráveis pescadores, revolucionou o mundo e a ele é que os judeus virão a dever sua reabilitação. Disse, pois, uma verdade, quando, respondendo a esta pergunta de Pilatos, és rei? Respondeu, tu o dizes. 55. É de notar-se que, entre os antigos, os tremores de terra e o obscurecimento do sol eram acessórios forçados de todos os acontecimentos e de todos os presságios sinistros.
com eles deparamos, por ocasião da morte de Jesus, da de César e num sem número de outras circunstâncias da história do paganismo. Se tais fenômenos se houvessem produzido tão amildadas vezes quantas são relatados, fora de ter-se por impossível que os homens não houvessem guardado deles lembrança pela tradição. Aqui, acrescenta-se a queda de estrelas do céu, como que a mostrar às gerações futuras, mais esclarecidas, que não há nisso senão uma ficção, pois que agora se sabe que as estrelas não podem cair. 56. Entretanto, sob essas alegorias, grandes verdades se ocultam. Há, primeiramente, a predição das calamidades de todo gênero que assolarão e dizimarão a humanidade, calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Há, em segundo lugar, a da difusão, por toda a terra, do Evangelho restaurado na sua pureza primitiva, depois, a do reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universais, a derivar do código de moral evangélica, posto em prática por todos os povos. Será, verdadeiramente, o reino de Jesus, pois que ele presidirá a sua implantação, passando os homens a viver sob a égide da sua lei. Será o reinado da felicidade, porquanto diz ele que, depois dos dias de aflição, virão os de alegria. 57. Quando sucederão tais coisas? Ninguém o sabe, diz Jesus, nem mesmo o Filho. Mas, quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. Esses indícios, porém, não estarão nem no Sol, nem nas estrelas, mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos e que, em parte, se podem deduzir das suas alusões. É indubitável que aquela mutação não poderia operar-se em vida dos apóstolos, pois, do contrário, Jesus não lhe desconheceria o momento. Aliás, semelhante transformação não era possível se desse dentro de apenas alguns anos. Contudo, dela lhes fala como se eles a houvessem de presenciar, é que, com efeito, eles poderão estar reencarnados quando a transformação se der e, até, colaborar na sua efetivação. Ele ora fala da sorte próxima de Jerusalém, ora toma esse fato por ponto de referência ao que ocorreria no futuro. 58. Será que, predizendo a sua segunda vinda, era o fim do mundo que Jesus anunciava, dizendo, quando o Evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim? Não é racional se suponha que Deus destrua o mundo precisamente quando ele entre no caminho do progresso moral, pela prática dos ensinos evangélicos. Nada, aliás, nas palavras do Cristo, indica uma destruição universal que, em tais condições, não se justificaria. Devendo a prática geral do Evangelho determinar grande melhora no estado moral dos homens, ela, por isso mesmo, trará o reinado do bem e acarretará a queda do mal. É, pois, o fim do mundo velho, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões pecaminosas, que Cristo aludia, ao dizer, quando o Evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim. Esse fim, porém, para chegar, ocasionaria uma luta e é dessa luta que advirão os males por ele previstos. 59. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito por sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias, espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras e eles profetizarão. Atos 2:17-18, Joel 2:28 e 29. 60. Se considerarmos o estado atual do mundo físico e do mundo moral, as tendências, aspirações e pressentimentos das massas, a decadência das ideias antigas que em vão se debatem há um século contra as ideias novas,
não poderemos duvidar de que uma nova ordem de coisas se prepara e que o mundo velho chega a seu termo. Se, agora, levando em conta a forma alegórica de alguns quadros e perscrutando o sentido profundo das palavras de Jesus, compararmos a situação atual com os tempos por ele descritos, como assinaladores da Era da Renovação, não poderemos deixar de convir em que muitas das suas predições se estão presentemente realizando, donde a conclusão de que atingimos os tempos anunciados, o que confirmam, em todos os pontos do globo, os espíritos que se manifestam. 61. Como vimos, capítulo 1, número 32, coincidindo com outras circunstâncias, o advento do Espiritismo realiza uma das mais importantes predições de Jesus, pela influência que ele forçosamente tem de exercer sobre as ideias. Ele se encontra, além disso, anunciado, em os Atos dos Apóstolos: nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão. É a predição inequívoca da vulgarização da mediunidade, que presentemente se revela em indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos e de todas as condições, a predição, por conseguinte, da manifestação universal dos espíritos, pois que sem os espíritos não haveria médiuns. Isso, conforme está dito, acontecerá nos últimos tempos. Ora, visto que não chegamos ao fim do mundo, mas, ao contrário, à época da sua regeneração, devemos entender aquelas palavras como indicativas dos últimos tempos do mundo moral que chega a seu termo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. 62. Juízo final. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória, e, reunidas à sua frente todas as nações, ele separará uns dos outros, como um pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, etc. São Mateus 25, 31 a 46. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. 63. Tendo que reinar na terra o bem, necessário é sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem, mas, chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tem de ascender na hierarquia dos mundos, interdito será ele, como morada, a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber. Serão exilados para mundos inferiores, como foram outrora para a terra os da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Essa separação, a que Jesus presidirá, é que se acha figurada por estas palavras sobre o juízo final: os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda, capítulo 11, números 31 e seguintes. 64. A doutrina de um juízo final, único e universal, pondo fim para sempre à humanidade, repugna a razão, por implicar a inatividade de Deus, durante a eternidade que precedeu a criação da terra e durante a eternidade que se seguirá à sua destruição. Que utilidade teriam então o Sol, a Lua e as estrelas que, segundo a Gênese, foram feitos para iluminar o mundo? Causa espanto que tão imensa obra se haja produzido para tão pouco tempo e a benefício de seres votados de antemão, em sua maioria, aos suplícios eternos. 65. Materialmente, a ideia de um julgamento único seria, até certo ponto, admissível para os que não procuram a razão das coisas, quando se cria que a humanidade toda se achava concentrada na Terra e que para seus habitantes fora feito tudo o que o universo contém. É, porém, inadmissível, desde que se sabe que há milhares de mundos semelhantes, que perpetuam as humanidades pela eternidade em fora e entre os quais a Terra é dos menos consideráveis, simples ponto imperceptível.
Vê-se, só por este fato, que Jesus tinha razão de declarar a seus discípulos: há muitas coisas que não vos posso dizer, porque não as compreenderíeis, dado que o progresso das ciências era indispensável para uma interpretação legítima de algumas de suas palavras. Certamente, os apóstolos, São Paulo e os primeiros discípulos teriam estabelecido de modo muito diverso alguns dogmas se tivessem os conhecimentos astronômicos, geológicos, físicos, químicos, fisiológicos e psicológicos que hoje possuímos. Daí vem o ter Jesus adiado a completação de seus ensinos e anunciado que todas as coisas haviam de ser restabelecidas. 66. Moralmente, um juízo definitivo e sem apelação não se concilia com a bondade infinita do Criador, que Jesus nos apresenta de contínuo como um bom pai, que deixa sempre aberta uma senda para o arrependimento e que está pronto sempre a estender os braços ao filho pródigo. Se Jesus entendesse o juízo naquele sentido, desmentiria suas próprias palavras. Ao demais, se o juízo final houvesse de apanhar de improviso os homens, em meio de seus trabalhos ordinários, e grávidas as mulheres, caberia perguntar-se com que fim Deus, que não faz coisa alguma inútil ou injusta, faria nascessem crianças e criaria almas novas naquele momento supremo, no termo fatal da humanidade. Seria para submetê-las a julgamento logo ao saírem do ventre materno, antes de terem consciência de si mesmas, quando, a outros, milhares de anos foram concedidos para se inteirarem do que respeita à própria individualidade. Para que lado, direito ou esquerdo, iriam essas almas, que ainda não são nem boas nem más e para as quais, no entanto, todos os caminhos de ulterior progresso se encontrariam desde então fechados, visto que a humanidade não mais existiria? Capítulo 2, número 19. Conservem-nas os que se contentam com semelhantes crenças, estão no seu direito e ninguém nada tem que dizer a isso, mas, não achem mal que nem toda a gente partilhe delas. 67. O juízo, pelo processo da emigração, conforme ficou explicado acima, número 63, é racional, funda-se na mais rigorosa justiça, visto que conserva para o espírito, eternamente, o seu livre-arbítrio, não constitui privilégio para ninguém, a todas as suas criaturas, sem exceção alguma, concede Deus igual liberdade de ação para progredirem, o próprio aniquilamento de um mundo acarretando a destruição do corpo, nenhuma interrupção ocasionará a marcha progressiva do espírito. Tais as consequências da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências. Segundo essa interpretação, não é exata a qualificação de juízo final, pois que os espíritos passam por análogas fieiras a cada renovação dos mundos por eles habitados, até que atinjam certo grau de perfeição. Não há, portanto, juízo final propriamente dito, mas juízos gerais em todas as épocas de renovação parcial ou total da população dos mundos, por efeito das quais se operam as grandes emigrações e migrações de espíritos.